Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graças a Deus. Abba Pai. Graça e paz abençoados, amém? Vamos agradecer a Deus pelo dia, pela semana, pelo ano novo que estamos vivendo, um novo mover, debaixo de uma nova glória. Paulo diz que andamos de fé em fé e de glória em glória. Então, pela fé, vamos agradecer a Deus por esse novo mover. Pai, graças te damos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso em tudo te damos graças. Reconhecemos teu senhorio sobre nossas vidas, como de fato de verdade o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. A ti pertence toda a honra e toda a glória, domínio e louvor para todo sempre. Nós reconhecemos e fazemos questão de declarar isso nas regiões celestiais. Manifesta a tua glória em nome de Jesus Cristo nessa noite, nessa ministração, revelando a tua palavra, fazendo que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Pois está escrito que ela é viva, poderosa e eficaz. Então, Senhor, tu que és grande, opera coisas grandes em nosso meio, na tua igreja, no meio do teu povo, porque tu disseste que és o mesmo e não muda. És o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então manifesta-te em nosso meio, porque o Senhor disse, neles habitarei e entre eles andarei. Opera coisas grandes, pois tu és um Deus grande. Testifica conosco por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu és aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Que a tua palavra seja revelada a todos quantos vão me assistir e me ouvir agora, amanhã, pelo Facebook, pelo YouTube, através dos grupos de WhatsApp, através do nosso site, na Rádio MGA, que a tua glória seja manifesta aos teus filhos, através do perfeito entendimento e da revelação da sua palavra. E isso para a tua glória. Eu oro, intercedo para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga comigo, amém. Amém. Uma salva de palmas ao Rei dos Reis. Abba Pai, pode se assentar, igreja. Graça e paz a você no nosso Facebook, graça e paz a você no nosso YouTube, graça e paz a você no nosso site, graça e paz a você que está ao vivo aí agora conosco. Esse é o culto do MGA. Hoje é quarta-feira, graça e apostolado. Às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Domingo que vem vai ser a segunda parte de um tema poderosíssimo, né? Onde está a sua fé? Ministrei isso dia 3 de janeiro de 2021, primeiro culto do ano, domingo passado. Domingo que vem eu vou fazer a segunda parte dessa ministração para ampliar o seu perfeito entendimento para viver esse novo mover nesse ano de 2001. Amém? Deixa eu mostrar meus livros para quem não tem ainda. Você aí na internet, no Facebook, no YouTube, no nosso site, que não tem ainda os livros MGA, série Graça e Apostolado. Esse é o volume 1. Os assuntos, crescendo na graça, reinando em vida e a minha graça te basta. Livro MGA, volume 1. Livro MGA, volume 2, se você não tem ainda, tá? Os assuntos, eleitos por Deus em Cristo, graça sobre graça e apostolado, tá? No volume 2. Livro MGA, volume 3, série Graça e Apostolado. Os assuntos, o ministério da reconciliação, foi ele e não nós,
e o fim da lei. Está nesse volume número 3. Volume número 4, livro Série Graça Apostolado. Volume número 4. Os temas, o assunto, a soberania de Deus, não somos como Moisés e a salvação eterna do cristão. Está no volume 4. E o mais recente, lançado em outubro do ano passado, volume 5, Série Graça Apostolado, com os assuntos: prosseguindo para a perfeição, seguir somente e o ministério de Paulo. Tudo sobre o ministério de Paulo no volume 5. Tá? Volume 6 só em março. Aliás, você pode anotar aí, dia 6 e 7 de março deste ano agora, 2021, estaremos ministrando aqui, celebrando mais um ano em graça, MGA 24 anos em graça. Um dos ministérios pioneiros da graça ou em graça no Brasil. Ministério Graça Apostolado, dia 6 e 7 de março, sábado e domingo. Já tem pessoas do Rio de Janeiro, já está se preparando para vir. Nós estamos em janeiro e já tem pessoas me chamando: pastor, como faz para vir? Tal endereço, tal onde eu vou dormir. Temos hotel aqui pertinho da igreja, 500 metros da igreja. Já tem gente do Rio de Janeiro, de Brasília, de outras cidades e estados, já se programando para estar aqui, do Maranhão, para estar aqui conosco, 6 e 7 de março, MGA, 24 anos em graça. Então, você não vai ficar de fora desse mover, né? Os livros MGA você adquire me chamando no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, tem o nosso telefone. Eu te envio pelos correios e você vai ganhar grátis. Não paga os correios, tá? Ainda vai ganhar grátis o Rei de Tiro e o Provérbios de MGA. Eu envio grátis para você, tá bom? Coloca a mão na sua Bíblia aí, abençoado, e faça uma confissão de fé comigo. Coloca a mão na Bíblia e diga comigo assim, ó: eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus, mais uma vez, em minha vida, não voltará para o Senhor vazia. Amém. Amém quer dizer assim seja. Abençoado Leandro, glória a Deus, anjo de Deus. Glória a Deus pela sua vida, por todos que estão aqui. Vamos ao assunto de hoje, assunto novo. Começando com Efésios capítulo 4. Daqui a pouco eu dou o tema. Efésios 4. Hoje é dia 6 de janeiro de 2021. Feliz Anjo Novo a você que eu não vi ainda, né? Ou você que está chegando agora no nosso canal aí no YouTube. Feliz Anjo Novo. Vamos começar a ministração com Efésios 4, que vai ser muito importante mais uma vez para a sua edificação. Quem crê pela fé, diga amém. Efésios 4, versículo 30. Eu quero começar essa ministração com Efésios 4, verso 30. O nosso apóstolo, o apostolado de Paulo, deixou uma frase, uma instrução muito importante para a igreja, que somos nós. Efésios 4:30. E não entristeçais, em uma outra versão diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que não aconteceu ainda, né? Está claro que não aconteceu, porque nós somos salvos pela graça, mas ainda não houve o dia da redenção, que será na vinda do Senhor. Efésios 4:30, Paulo disse: não entristeça o Espírito Santo. Isso é muito triste, um crente entristecer o Espírito Santo. Isso é lamentável, uma vergonha. Através de atitudes, o Filho de Deus entristece o seu Pai. Isso é uma vergonha, isso é lamentável. Através de atitudes, se entristece o Espírito Santo. Uma vez que, assim como tem atitudes que entristecem o Espírito Santo, também há atitudes que alegram o Espírito Santo. E como é que eu vou saber quando o Espírito Santo está alegre? Bom, o Espírito Santo habita em nós. Então você vai saber quando o Espírito Santo estiver alegre, quando você estiver alegre, porque ele está em você. Quando você está alegre, tem uma caneta aí para você escrever isso? Quando você está alegre, se regozijando com as coisas de Deus,
é porque o Espírito Santo está alegre. Mas se você está triste, entristecido, ou tomou atitudes que venham entristecer o Espírito Santo, por consequência você também ficará entristecido, porque o Espírito Santo habita em você. Eu já tive pessoas que entristeceram o Espírito Santo que habita em mim. Já aconteceu isso algumas vezes. Isso é lamentável, isso é horrendo, é muito ruim. Quando alguém, e quando eu digo alguém, não estou nem falando dos ímpios, porque os ímpios não fazem parte do nosso mundo, do nosso cotidiano. Estou falando de ovelhas. Quando entristece o Espírito Santo, aí o nosso espírito fica entristecido também. Por outro lado, quando um crente alegra o Espírito Santo, o nosso espírito também fica alegre. E é os dois lados da moeda. O assunto de hoje, anote aí o tema: coisas que o Senhor odeia e coisas que o Senhor abomina. É o tema de hoje. Coisas que o Senhor, não eu, o Senhor, Deus, odeia. Há coisas que Ele odeia, que Ele não gosta. E há coisas que Deus abomina. Alguém vai dizer: pastor, como que eu vou saber quais as coisas que Deus não gosta? Se eu estou aqui na terra e Deus está lá no céu. Bom, Ele está no céu, mas está em você também. Porque Ele é onipresente. Como que eu vou saber quais coisas que Deus não gosta? Que eu faça, que eu cometa? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber de coisas que Deus não gosta? Como que eu vou saber as coisas que Deus odeia? Como que eu vou saber as coisas que Deus abomina, é abominável aos olhos de Deus? Como que eu vou saber? Primeiro Paulo disse, olha, não entristeça o Espírito Santo. Eu creio que após eu te ensinar sobre as coisas que Deus odeia, você não vai fazer mais tais coisas. Porque Deus odeia. E porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então você não vai fazer mais coisas que Deus odeia. Posso ouvir um amém? Eu creio que depois que eu te mostrar coisas que Deus abomina, coisas que Ele abomina, você não vai fazer mais, não vai cometer mais. Por quê? Se você cometer coisas que Deus odeia, se você cometer coisas que Deus abomina, Efésios 4:30, você vai o quê? Entristecer o Espírito Santo. Quem está entendendo? E isso, vamos falar a verdade? Diga comigo pela fé, diga, uma ovelha não deve nunca. Deixa eu colocar o nunca, tá? Eu ia falar, uma ovelha não deve, mas deixa eu colocar o nunca. Diga, uma ovelha não deve nunca entristecer o Espírito Santo. Levante a mão e diga, porque eu nasci para a glória de Deus. Papai. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Você vê que a ovelha ela tem uma predestinação, uma história predestinada. O histórico da ovelha é diferente do bode. O histórico, se você puxar a ficha da ovelha, é diferente do filho da perdição, do ímpio. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus. Existe a vontade predestinada e existe a vontade permitida ou permissiva. Nós, por sermos predestinados, nascemos predestinados. Como diz o Salmo 139, os nossos dias já estavam escritos antes de nenhum dia existir, desde antes da fundação do mundo. Já estava predestinado a nosso respeito. Então a ovelha, ela tem um histórico lindo, nobre. Pô, Jesus disse, minhas ovelhas, olha que legal, João 10:27, as minhas ovelhas. Então quer dizer que Ele tem ovelhas. Eu nem pedi para ser ovelha, eu não me fiz nada para ser ovelha. Quando eu fui ler a Bíblia e já falava que eu era ovelha.
E não só ovelha, mas eu sou ovelha dele. Porque ele disse as minhas ovelhas. Olha que legal, as minhas ovelhas ouvem. Eu não ouço porque eu sou inteligente. Eu não ouço porque eu sou culto. Eu não ouço ele porque eu sou o sabichão, não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então as ovelhas de Jesus ouvem a ele. Ele disse, elas me seguem. Por isso que eu sou crente. Por isso que eu sou um cristão. Porque ele disse, as minhas ovelhas me seguem. Por que que nós cremos em Jesus? Se você nunca viu Jesus. Já parou para pensar nisso? Por que que você crê em Deus? Você nunca viu Deus, nem tem como ver Deus. Por que que você crê em Deus? Porque você é ovelha de Deus, você é ovelha de Jesus. O Salmo 103 diz, sabei que o Senhor é Deus e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Como assim? Então quer dizer que quando eu nasci, eu já nasci ovelha, povo dele e ovelha dele. Isso mesmo. Ah, então por isso que eu creio nele? É, porque ele diz que as minhas ovelhas ouvem minha voz. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Oh, quem sente uma coisa gostosa, hein? Esses gritos aqui, segundo Paulo, são gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Gemidos inexprimíveis são palavras que não se expressam em vocabulário, na língua inteligível. Então não dá para falar nem em português, nem em inglês, nem em alemão, nem em francês. Então como é que se fala? São palavras inexprimíveis no dicionário. Palavras que não se expressam, que não dá para se expressar, que não dá para falar. Segundo Coríntios 12, palavras inefáveis. Então, o que acontece? Paulo disse em Romanos 8, 26 que o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa linda. A Ele. Um fala glória a Deus, o outro fala Abba Pai, o outro fala aleluia, o outro fala São gemidos inexprimíveis, é um gozo que você sente. Diga mais uma vez, para como mudar de assunto, ou melhor, vou entrar no assunto. Diga, eu não devo nunca entristecer o Espírito Santo. Vamos orar? Levante a mão assim, feche os olhos e diga, eu não devo nunca entristecer o Espírito Santo. Porque eu nasci para a glória do Senhor. Eu nasci segundo a vontade de Deus. Que em Cristo me reconciliou. E pela sua graça me salvou. Diga graças a Deus. Então diga, eu não devo nunca entristecer o Espírito Santo. Olha, um crente que entristece o Espírito Santo tem que tomar umas palmadas, né? É uma vergonha, é lamentável. Se é um ímpio, se é um bode, se é um filho da perdição. Mas o Paulo está escrevendo para a igreja. A igreja já é salva pela graça, a igreja já é abençoada, a igreja já é liberta, a igreja já tem o Espírito Santo, e ele fala para quem já tem o Espírito Santo, não entristeça ele, você já tem ele, não entristeça ele. Paulo, mas o que eu devo fazer para não entristecer ele? Então o próprio Espírito Santo me disse, há coisas que Deus odeia, há coisas que Deus abomina, e essas coisas entristecem o Espírito Santo. Vamos entrar no assunto? Provérbios capítulo meia dúzia. No meio da Bíblia Salmo, do lado direito, Provérbios capítulo 6. O tema de hoje, coisas que o Senhor odeia. Pastor, eu não estou nem sabendo, tem coisas que Deus não odeia, tem coisas que Deus não gosta. Coisas que Deus abomina, ele rechaça. Nossa, pastor, tem coisas que Deus abomina, tem coisas que Deus não gosta. E essas coisas que Ele não gosta e que Ele abomina, entristece. E nós não devemos entristecê-lo. Posso ouvir um amém? Amém? Diga, eu não quero entristecer o Espírito Santo, que habita em mim. Provérbios meia dúzia, no meio da Bíblia é Salmos, do lado direito, Provérbios 6, versículo 16. Bíblia, papel e caneta. Se você não sabia, Provérbios 6, 16. Há 6
coisas que o Senhor odeia. E 7 que a sua alma abomina. 2 coisas diferentes. Odeia, não gosta, não aceita, abomina. Isso é abominável. O que é algo abominável? Um adulto de 40 anos estuprar uma criança de 2 meses. Não é abominável? Só para você entender o que é abominável. Algo abominável. Algo que qualquer pessoa normal abomina. Imagina Deus. É inaceitável, é inadmissível. É abominável um adulto cometer um estupro. Com mulher adulta já é abominável. Você imagina com crianças e fazem isso. Vamos crer que são filhos da perdição quem faz isso. E vou, com conhecimento pleno, pensar que alguns o fazem na ignorância. Estou usando a graça de Deus. Estão me entendendo? Então, ora eu uso o conhecimento e por parte eu uso a graça de Deus. Quero crer que há carnais ao extremo, ignorantes, que cometem coisas abomináveis. Por que eu creio assim? Ou penso assim? Porque há casos de pessoas que fizeram isso e que lá na frente se converteram. Há casos de pessoas que fizeram coisas abomináveis. Um ladrão, um bandido, um estuprador, um assaltante. E então houve um caso de uma pessoa que cometeu coisas abomináveis, que foi condenado a ser pendurado numa cruz. Pelos atos que ele cometeu. Não é porque ele era corintiano ou palmeirense, é pelos atos que ele cometeu. Não é porque alguém não ia com a cara dele, é pelos atos, pelas atitudes que ele cometeu, ele foi condenado a ser morto, pendurado. Se ele ia morrer ou não, problema dele. Mas ele foi condenado a ser pendurado numa cruz. Ele vai morrer, já é com ele. Aí se ele vai morrer eu não sei. Mas a condenação dele, pendura-o numa cruz. Se ele vai morrer ou não, é o problema dele. Claro que morreu. Mas a pena foi ser pendurado publicamente numa cruz. E uma dessas pessoas que foi condenado, vamos trazer para os dias de hoje, condenado à pena de morte, condenado à prisão perpétua, condenado a 30 anos de cadeia, volta na Bíblia, condenado a ser pendurado na cruz. O caso não é caso, a mesma coisa? Quem está me entendendo? Um foi condenado a ser pendurado numa cruz. Ah, mas ele morreu. É problema dele, ele podia ficar 30 anos pendurado sem morrer. Ele não aguentou, morreu. Então, problema dele. Pelo que ele fez, ele foi condenado a, morrer a ficar pendurado na cruz. E o outro? O outro, nos Estados Unidos, foi condenado à prisão perpétua. Porque matou o John Lennon. Lembra do que matou o John Lennon? Já passou 40 anos, hein? Foi em 1980. Pediu 10 vezes habeas corpus. Mas o que é um lugar que tem lei, né? 10 vezes pediu habeas corpus e foi condenado, a primeira instância, à prisão perpétua em 1980. Já passou 40 anos e as 10 vezes foi negada. E deve e merece, pelo que fez, prisão perpétua. Prisão perpétua. Se é no Brasil, tinha soltado. Tinha ou não tinha? Essa conversa de amenizar a pena, saidinha de Natal, Dia dos Pais, essa ideologia de vagabundo incompetente. Seja quem for o vagabundo incompetente, que vota a favor ou que apoia isso. Porque nem Deus apoia isso. Romanos capítulo 1, Deus diz pela boca de Paulo: digno de morte os que cometem tais coisas. Aí os incompetentes, entre parênteses, no Brasil, soltam assassinos e estupradores. No falso, ou no fraco, ou no humilhante argumento de dizer que é Dia dos Pais, Dia das Mães, ou Natal, sei lá o que é. Que não justifica. Mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos matou o John Lennon em 1980, está preso até hoje, pediu liberdade já 10 vezes, 10 vezes foi recusado. Porque a pena é prisão perpétua. Isso nos Estados Unidos.
E em Lucas 23, pendurado na cruz. Então aquele que foi pendurado na cruz, ele foi perdoado, ele foi justificado. Pela graça de Deus. Isso não quer dizer que ele não pagou pelos seus atos. Tanto é verdade que ele chegou a morrer. Chegou a morrer. Porque ele... Alô, a pena não era a morte. A pena é ser pendurado na cruz. Pelo que você fez. E por que publicamente? Para que todos aprendessem. Olha o exemplo. Olha lá, vocês estão vendo o que acontece? Por isso que pendurava na cruz. O objetivo era esse. Lembra do Jânio Quadros? Quem lembra do Jânio Quadros? Lá na cidade pan-americana, na Marginal Pinheiros, nos anos 80, o senhor lembra disso, o senhor é daquela região. Nos anos 80, passava na Marginal Pinheiros, cidade pan-americana, ali na faculdade. Você passava ali, na Pan-Americana, Marginal Pinheiros, vários carros pendurados assim. O senhor lembra disso aí? Nos anos 80? Os carros pendurados na Marginal Pinheiros, Tietê, Marginal Pinheiros. O carro tudo destroçado. E uma frase assim, ó. Esse dirigiu bêbado, morreu ele, a mulher e o filho. E o carro tudo destroçado. Você não lembra disso aí? O Jânio Quadros fez isso. Para dar exemplo. Não dirige bêbado, não dirige drogado. Não passa da velocidade. Então, quantos carros tinham em São Paulo? Na Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. Quantos carros estavam pendurados lá e com uma placa escrita lá? Morreu o pai e a mãe, morreu o filho, morreu a mulher. E não faça isso. Não. Ele colocava como exemplo. Então, aonde que eu quero chegar? Existem coisas que Deus odeia, existem coisas que Deus abomina. Agora, os que fazem tais coisas... Olha, abençoados, se vocês verem a situação do Brasil, é lamentável. É de chorar, irmão. Você não pode ligar a televisão, hein? Parece que é combinado. Você ligou a televisão, morreu. Você ligou a televisão, matou. Você ligou a televisão, estuprou. Você liga a televisão, matou a mulher com 15 facadas. Então, você não pode mais ligar a televisão. O negócio está feio no Brasil. Não está assim? Então não liga. Amém? Então não liga. Por quê e para quê? Para não encher sua mente de fortaleza. Segundo a televisão, todo mundo vai morrer de coronavírus. A televisão é tão mentirosa, hipócrita e falsária, que a semana passada colocou, nos Estados Unidos estava morrendo 3.000 pessoas por dia. A minha filha mora nos Estados Unidos. E mesmo que ela não morasse. Mentira. Mentira. Colocou lá, nos Estados Unidos estão morrendo 3.000 pessoas por dia de coronavírus. Mentira. Qualquer lugar na face da terra que morresse 3.000 pessoas por dia, em uma semana tinha acabado a cidade. Não tinha mais ninguém na rua. Ou vocês não param para pensar? Quem está me entendendo? Só para vocês terem a ideia de como que a televisão mente. É manipuladora. Influencia para o mal, não para o bem. A televisão ela não mostra boa notícia. Porque boa notícia não dá audiência. Não vende Coca-Cola, não vende cigarro, boa notícia. O que dá audiência é cortou o pescoço, estuprou e matou 3. Então isso dá audiência e fica enfatizando, fica falando. Você não vê que todo dia fica batendo em cima de coronavírus, batendo em cima e morreu, e está morrendo, está em primeiro lugar, não está em segundo agora está em primeiro lugar, não, está quase em segundo. Agora parece uma competição. Banaliza a informação. Desliga a televisão, irmão. Dá uma limpada na sua mente aí. Porque se você assiste Datena o dia inteiro, sua mente deve estar muito estragada. Você que assiste todos os dias o Datena imperdivelmente, sua mente deve estar muito estragada. Mas muito estragada. Aí não sabe por que não tem vontade de congregar, não sabe por que não lê mais a Bíblia, não sabe por que está fraco na fé, não sabe por que não ora mais, não sabe por que não tem mais alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque já matou a mente. Entristeceu o Espírito Santo. E o crente fica fraco. Fraquérrimo. E alguns até morrem pelo caminho. Deixa eu voltar no meu assunto. 6 coisas que o Senhor odeia. Bom, me permita falar. Eu sou ovelha do Senhor. Eu sou filho de Deus.
Eu sou um eleito, eu sou um escolhido por Deus. Eu fui predestinado. Então, se existem 6 coisas que o Senhor odeia, longe de mim essas 6 coisas, porque o Senhor odeia. Alô? Imagina que eu nem sei quais são as coisas, mas se Ele odeia, eu não quero nem cometer. Eu vou saber quais são as coisas que Ele odeia. Mas se Ele odeia, eu já vou ficar longe. E 7 que Ele abomina. Vamos ver quais são? Vamos ver quais são. Provérbios 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Vamos lá, vamos contar? Primeira coisa que Ele odeia: olhos altivos. Para aí. Vem de altivez, soberba, irmão gêmeo da presunção, trigêmeo do orgulho. Olhos altivos. Olhos altivos é quando uma pessoa pensa que é melhor do que a outra. E ela passa essa imagem sem falar nada. Por isso que são olhos altivos. A pessoa não fala nada. Isso aqui são olhos altivos. Ela não fala com a boca, mas através dos olhos, ela mostra e demonstra altivez, soberba, orgulho, presunção. Essa é a primeira coisa que o Senhor odeia. Quem entendeu? Altivez. Traduzindo, se achar melhor que alguém, porque é rico, porque tem mais dinheiro que outrem. Você já percebeu para onde vai o pobre quando ele morre? Para o cemitério, ele é enterrado, debaixo da terra, os bichos comem tudo. Barata, verme, acaba com tudo. Isso com o pobre. E o rico? Igualzinho. As baratas e os vermes são os mesmos. Os bigatos são os mesmos que come o pobre, come o rico. Por isso que Jesus disse em Lucas, e em Mateus 13 ele disse: acautelai-vos da avareza. Olha que frase que Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Que frase, hein? O Freud não chegou nem perto. Sócrates, Freud, Platão, não chegou nem perto. Olha a frase de Jesus: cuidado com a avareza, hein? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque Salomão disse: não vão todos para o mesmo lugar? Vão ou não vão? Então a primeira coisa que o Senhor odeia são olhos altivos, que mostra e demonstra soberba, orgulho, altivez, arrogância, pensar ou achar que é melhor ou mais importante que outrem, seja quem for. Quando na verdade todos vão para o mesmo lugar, como Paulo disse, como Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, disse Jó. Paulo disse: nada poderemos levar. Você pode ter o que você quiser, você não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar o dinheiro na poupança, se é dólar, se é real, se é euro, você não vai levar nada. Anel de ouro, sapato importado, não vai levar nada. Porque para onde você vai, para lá ou para cá, não vai usar e nem precisar dessas coisas. Independente para onde você vai. Você crê no céu? Lá não usa essas coisas, dinheiro, carro, sapato. Você crê no inferno? Lá também não usa. Você também não crê? Não muda nada. Independente para onde você vai, depois que morre, não leva nada. Ah, mas a camisa de microfibra, as baratas, os vermes, come isso aí, quando vai ver, não tem, acabou a camisa. Pode ser uma camisa de 500 mil reais, os vermes acabam, comem com tudo. Ou não é assim a realidade? Por isso que Deus abomina olhos altivos. A segunda coisa que Deus abomina,
Provérbios 6, 17. Língua mentirosa. Putz, meu. Língua mentirosa quer dizer mentiroso. Mentirosa. Mentirosa no feminino. Uma pessoa mentirosa. Então feminino, pessoa. Mulher. No masculino, mentiroso. Homem mentiroso. Deus abomina a mentira. E é até lógico, óbvio, porque ele abomina a mentira. Porque ele diz que eu sou o caminho e a verdade. Como que ele é a verdade e vai compactuar com a mentira? Vai apoiar a mentira? É totalmente antagônico. Como que a verdade vai apoiar a mentira? Como que a verdade, ou quem é a literalmente verdade, vai concordar ou apoiar a mentira? Então, o Senhor odeia quem mente, pessoa mentirosa, seja crente, seja macumbeiro, seja o padre, seja o pastor, seja quem for. Deus odeia o mentiroso, a língua mentirosa, o contar mentiras. Quem entendeu? Terceira coisa que o Senhor abomina, Provérbios 6, verso 10. Alô? E o Espírito Santo manda falar. Esse assunto aqui não tem nada a ver com os 3 tempos de Deus. Olha assim, ó. 3 tempos de Deus, diga isso. Diga, antes da lei, na lei e depois da lei. Antes da lei, Abraão, na lei, Moisés, depois da lei, Paulo. Esse assunto aqui independe. Porque se o Abraão antes da lei tinha olhos altivos, Deus odiava olhos altivos. Se o Abraão antes da lei tinha língua mentirosa, Deus odiava. Se Moisés na lei tinha, também odiava. Se Paulo na graça tinha. Então você consegue perceber que é um assunto, você consegue perceber que é um assunto que não tem nada a ver com a aliança. Consegue perceber? É igual ao amor. O amor é um assunto que transcende a aliança. Antes da lei, amor. Na lei, amor. Na graça, amor. Judeu, amor. Gentil, amor. Então o amor, ele está além da doutrina circuncisão ou incircuncisão. O amor está além se é da lei ou se é da graça. São assuntos que não importa se está lendo em Provérbios ou se está lendo em Gálatas ou em Efésios. O que está valendo aqui é o assunto, não a aliança. Está claro? Terceira coisa que o Senhor odeia. Provérbios 6, 17. E isso está acontecendo muito no Brasil. Ou melhor, nesses últimos tempos. Porque quando Paulo, quando Jesus, quando a Bíblia diz a frase últimos tempos, fica claro que existe vários tempos. A Bíblia não fala último tempo. A Bíblia não fala último dia. A Bíblia fala últimos dias. Últimos tempos. Existe vários tempos. Os tempos vão passando. E então o funil vai apertando. Por isso que são últimos tempos. O gargalo do funil, no primeiro tempo o gargalo é largo. Mas aí os tempos vão passando. Já viu o funil que tem até uma marquinha assim? Até que funil, porque afunila. Os últimos tempos. Vai ficando mais difícil. A terceira coisa que o Senhor abomina. Provérbios 6,17. Mãos que derramam sangue inocente. Você que já matou alguém, você não consegue nem dormir, né? De tanta condenação. Só Deus pode tirar essa condenação. Eu não disse que só Deus vai te livrar da cadeia se você matou alguém. Ficou claro? Eu não disse que só Deus que pode te livrar da cadeia, da penitenciária, da prisão perpétua nos Estados Unidos, não. Porque isso aí, Romanos 13, isso aí cabe à lei dos homens. Porque a lei de Deus já diz, não matarás. Essa é a lei de Deus. Se você matou, pisou em cima, descumpriu a lei de Deus, o que vai acontecer? Vai cair na lei dos homens. No Brasil, cadeia.
30 anos se matou alguém. Nos Estados Unidos, pode ser prisão perpétua. Coreia, China, até cadeira elétrica. Ou cadeira de morte. E outros lugares também, como Chile, outros lugares. Cuba, Bolívia. Então a terceira coisa que o Senhor odeia, Provérbios 6,17, são mãos que fazem o que Caim fez com Abel. Não, sinal ficou claro. Você não acha que Deus vai gostar de uma coisa dessa? Irmãos, você que é mais velho que eu, o senhor que é mais velho que eu, você vai lembrar, nós estamos em 2021. Você vai lembrar, por isso que eu gosto de conversar com os mais velhos. O pai da pastora tem 83 anos, eu gosto de conversar com ele por quê? Porque ele é mais velho que eu, então ele está na terra antes de mim. Ele já viu mais coisas do que eu. Se ele tem 83 e tem 53, ele está 30 anos a mais que eu na terra. Então ele já viu mais coisa que eu. Então eu gosto de conversar com os mais velhos. Principalmente para fazer essa pergunta. Como que era no seu tempo? Com orgulho ele fala, não, no meu tempo não era assim não. No meu tempo tinha respeito. Chamava o meu pai de senhor, chamava minha mãe de senhora, chamava os mais velhos, mesmo que eu nunca vi, mas é mais velho, chamava de senhor, chamava de senhora. Mas e matar uma pessoa? Matar? Não, no meu tempo não tinha esse negócio de matar, revólver e dar 3, 4 tiros por causa de um celular. No meu tempo não tinha isso. Hã? Não era assim no seu tempo? Lembra aí de você aí com 80... Vem aí quando você tinha 14, 15 anos. Se tinha nego matando na rua por causa de um celular de 100, 150 reais. O negócio está feio, irmão. Vê como que afunilou. E o mundo, vou falar infelizmente, tem que se cumprir. O mundo está caminhando para o pior. Ou você não está percebendo isso? Levanta a mão quem está percebendo que 2020 está pior que nos anos 60, 70 e 80. Tá ou não está pior o mundo? Agora ele fala para mim que não, tá igual. É que naquele tempo não mostrava. Mentira! Naquele tempo tinha educação, tinha respeito, tinha consideração, tinha amor. Eu lembro que meu pai nos anos 80, ele visitava meus parentes, visitava o cunhado, visitava a tia. Hoje ninguém visita ninguém. A tecnologia acabou com tudo. Ao invés de dar um abraço na pessoa, você manda uma carinha, um emotion no WhatsApp. Ao invés de falar para a pessoa, eu te amo, você manda um coraçãozinho. A tecnologia acabou com o sentimento. E isso é nova ordem mundial, tá? Isso já é nova ordem mundial na Terra. Se você não sabe. Isso já tem mão dos Illuminatis na Terra. Para acabar com todo tipo de sentimento. E o próximo passo? Acabar com a família. Você sabia disso? Deixa eu falar uns 2 minutos aqui no máximo de um assunto que não é o meu assunto. Já foi revelado a agenda global. O ano passado, alguns dias atrás, era 2020. Hoje é dia 6 de janeiro de 2021. Segundo a agenda global Illuminati, planos da nova ordem mundial, de 2021 para 2030, ou seja, 10 anos, acabar com a família, redução da população mundial em 80%, negros, velhos, inválidos, e por aí vai, pobres. Isso é a agenda deles, planos e propósitos. Eu não quero, olha, eu dou aula, eu dou palestra sobre nova ordem mundial, nova era, ou era de Aquários. Em 92, eu falava sobre era de Aquários. 93, 94, nova era. 2020, nova ordem mundial. É a mesma, o cachorro é o mesmo, ele só vem trocando a coleira. E a maçonaria está de mãos dadas com a nova ordem mundial. Então, a agenda global, não quero assustar ninguém, mas você já está percebendo que nesses dias que vivemos está muito pior do que nos anos 80. Tá ou não tá? Seus olhos, não sou eu que falo, você está vivo. Você lembra dos anos 80. E lembra de hoje. Você não pode nem ficar sentado na calçada da sua casa. Você não é louco de ficar sentado na calçada, o cara vai vir e vai te matar. Pastor, mas eu não tenho anjo. Então você vai ter que sair correndo de bala perdida, porque o anjo vai te livrar, mas não dá para ficar sentando todo dia, porque, né?
Não tentarás o Senhor teu Deus. Não, não existe respeito. Não existe respeito. Não existe consideração. Não existe temor. O policial prende um bandido que está fazendo coisa errada, ele dá risada do policial. Ele está preso na delegacia dando risada, zombando. Que mundo é esse, irmão? Lembra de agora e lembra dos anos 80. Você vai ver como que piorou e muito, e vai piorar mais. Não estou assustando ninguém e nem amaldiçoando ninguém, nem jogando praga. A Bíblia diz que vai piorar mais. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, quando disserem a paz e segurança, vocês sabem que não há paz e nem há segurança. Então, vai aparecer um homem aí prometendo paz e segurança. Só que para prometer a paz e a segurança, o mundo tem que piorar, que é o que está acontecendo todo dia. Então nós estamos caminhando para o fim. O próximo passo é alguém nos oferecer paz e segurança. A paz, a segurança, nem a mínima das mínimas das mínimas. Não é? Mas vai aparecer um homem prometendo paz e segurança. Agora vocês terão paz. Agora vocês terão segurança mundial. Dobre os joelhos porque Jesus está voltando no céu, irmão. E o arrebatamento estará próximo. O arrebatamento vai estar próximo. Só uma dica, hein? Não sei se você crê, se você não crê. Não sei o que você pensa, mas eu estudo muito sobre isso. Desde 1992 eu estudo sobre isso. De 2021. Não estou profetizando não, tá? Nem jogando praga, nem amaldiçoando. Isso é estudo. De 2021 a 2030... deixa eu ficar quieto. Porque não é meu assunto hoje. Nós estamos em que ano? 2021. De 2021 a 2000... Nessa década agora... vai acontecer coisas, hein? Tipo vacina obrigatória, seu filho não vai poder estudar na escola se não for vacinado, e a vacina vem deles, controle em nível mundial, controle absoluto sobre a sua vida. Não é meu assunto hoje. Não é meu assunto hoje. A quarta coisa que o Senhor abomina, Provérbios 6, verso 18. Coração que maquina projetos iníquos. Coração que maquina, quer dizer, pensamento, né? Pessoa que fica pensando em fazer o mal. Isso Deus odeia. Deixa eu ver como é que nós vamos matar aquele cara lá, hein? Ó, tá vendo aquela mulher lá? Olha o carrão dela, hein? Olha aquele rapaz, tá vendo? Olha a motona dele. Como é que nós vamos roubar aquela moto lá, hein? Olha lá, olha o celular, olha lá. Tá com... Como é que nós vamos roubar aquele celular? Não, a gente rouba ele, coloca ele no porta-mala e depois... Quarta coisa que o Senhor odeia. Provérbios 6, 18. Coração que maquina projetos iníquos, malignos. Pessoas que ficam pensando em como vão fazer o mal. Diga, isso Deus odeia. Isso Deus odeia. Aí depois a pessoa mata o John Lennon, né? Como Deus odeia, porque Deus disse não matarás. Aí a pessoa mata o John Lennon e aí está pedindo habeas corpus porque ele quer liberdade. Mas se você quisesse liberdade, então não matasse. Porque a lei do céu diz não matarás e a lei da terra diz não mate, senão você vai ter prisão perpétua. Pô, tá claro? Estava claro ou não estava claro? Deus disse, não matarás. A lei da terra diz, não mata, que aqui é prisão perpétua. Você foi lá e matou, e agora você quer liberdade? Ah, tá de brincadeira, né? Eu estou usando a lei de Deus e a lei da terra ao mesmo tempo. Ó, a lei do céu, não matarás. A lei da terra, não mate. Se matar, aqui nos Estados Unidos, aqui não é brincadeira. Prisão perpétua. O cara vai lá e transgride as duas leis.
Agora ele quer ir para a praia, tomar água de coco e jogar handebol, jogar frescobol. Vai se lascar, irmão. É prisão perpétua. Dá um sinal quem está entendendo. A quinta coisa que o Senhor odeia. Provérbios 6, verso 18. Pés que se apressam a correr para o mal. Primeiro, maquina, projeta. Depois, se apressa para fazer a coisa errada. Quem está entendendo? Não é os dias que estamos vivendo, não está muito pior? Olha quando foi escrito isso, hein? Vamos fazer uma continha aqui? 3.000 anos atrás. Passou... Mas vamos falar a verdade, o ser humano é... Olha, a única coisa que presta nele é o espírito e a alma, hein? A alma dos que converteram, porque a alma de quem não converteu está aí, pensando em fazer o mal. Então, o espírito, né? Mas Paulo disse em Tessalonicenses, o espírito, a alma e o corpo têm que ser plenamente conservados e irrepreensíveis. Palavra para a ovelha. 1 Tessalonicenses 5:23. O vosso espírito, alma e corpo plenamente irrepreensível. Mas o cara é bandido, o cara é assaltante, o cara está estuprando criança de 2 meses. Como vai ser irrepreensível no corpo e na alma? Se ele está projetando e se apressando a fazer o mal. E depois quer ir para a praia, tomar água de coco. Então eu conheço a lei do céu e a lei da terra. E se eu quero agradar a Deus, não devo transgredir a lei do céu, que é a lei de Deus. E se eu não quero ir para a cadeia, se eu não quero pagar uma pena de prisão perpétua na cadeia, no presídio, então não vou transgredir a lei da terra, nem a do céu, nem a da terra. Pelo contrário, como fui escolhido, eu vou viver para reinar em vida, para a glória de Deus. Porque eu sou sal da terra e luz do mundo. Agora, por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por que João em Apocalipse diz isso? Paulo em Timóteo 6 diz isso? Por quê? Rei dos reis, Senhor. Por que dá esse título ao Senhor? Porque existem 2 tipos de governos. Por isso que ele é Rei dos reis. Rei é um tipo de governo. Dos reis é outro governo. Senhor, ele governa como Senhor dos senhores. Então, o Senhor é um reino, os senhores é outro reino. O rei é um reino, os reis é outro reino. Então, existe 2 governos. Por isso que Paulo disse em Coríntios 15, miserável homem que sou, ou aquele que espera em Cristo só nessa vida. Porque esse reino aqui jaz do maligno. Esse reino aqui, esse mundo, se você não for mentiroso, se você não for um pouquinho safado, se você não for um pouquinho desonesto, você não vai. É ou não é verdade? Nesse mundo. Mas e o mundo de lá? Nesse reino dos senhores, e no reino do Senhor, nesse reino dos reis, e no reino do rei. Então existem 2 governos. Nós não podemos viver... Tem caneta aí, irmão? Isso é profético. Nós não podemos viver aliançados ou esperançosos com o governo deste mundo. Hipócrita, nojento, mentiroso, corrupto. Ou não é isso? Não, como é que é esse mundo aqui? O que Paulo disse? O que João disse? O que Jesus falava? Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O Demas abandonou Paulo amando o mundo, gostando das coisas do mundo. Eu estou no mundo, mas eu amo as coisas de Deus. Eu sou comprometido com Deus, o meu rei, o meu senhor, o meu presidente, o meu governador, o meu prefeito, o que me representa. É ele que me representa. Por isso que Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. O meu voto é lá para cima, não aqui para baixo. Porque eu sou lá de cima. Aqui embaixo, o governo, sem exceção, é corrupto, é maligno,
é hipócrita, é interesseiro. Hã? Ou eu estou falando com criança de 2 meses? É ou não é verdade? Só se você não sabe o que é o governo desse mundo. É claro que vão ter que usar um paletó, uma gravata e falar bonitinho, como o governador se apresenta falando bonitinho, durinho. Mas isso aí tudo é hipocrisia, é politicagem, é falsidade, é corrupção, é interesse. O reino lá de cima não é assim. Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O reino de lá de cima é diferente, é superior, é melhor. Provérbios 6, verso 18. A sexta coisa que o Senhor odeia. Provérbios 6, 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Eu acho que fica claro que, segundo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos os escritores dela, fica claríssimo que Deus odeia, amém? A mentira. Fica claro isso aí. Em outras palavras, crente mentir, vê lá se não é bode disfarçado em ovelha, né? Uma mentirinha é uma coisa, eu estou falando de mentir, uma vida de mentira. Uma vida de mentiras, uma vida mentirosa, uma língua mentirosa, que só conta mentiras, só vive de mentiras, é isso que Deus odeia. O sexto item, a sexta coisa que Deus odeia, Provérbios 6, 19, testemunha falsa. Eu vi, você viu o quê? Não, fala que você viu, eu vi. Não, eu vi quando ele foi lá. Testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia isso aí. Está claro para vocês? Isso aconteceu com Estevão, hein? Você vai ler Atos. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra a lei. Não, mas o Estevão não falava contra a lei. O Estevão falava que Jesus era o Salvador, que ele era o Senhor, o Messias. O Estevão não estava contra a lei. Apresentaram falsas testemunhas. E apedrejaram o Estevão e ele morreu apedrejado. E há uma coisa que o Senhor abomina. Provérbios 6. Para mim eu julgo ser a pior. E tem alguns aí, né, pastora Sueli? Tem alguns aí no Facebook. Tem até nome de anjo, mas eu acho que é demônio, viu? Tem nome de arcanjo, mas eu acho que é demônio. Que está cometendo o Provérbios 6, 20. Que é uma coisa que Deus abomina. Provérbios 6, 19, desculpa. O que semeia contendas entre os irmãos. Isso Deus abomina. Pior que odiar. O que semeia contendas entre irmãos. Tem um rapaz aí, tem até nome de arcanjo, mas eu acho que é demônio. Eu não acho, só o nome que é de arcanjo, mas é demônio. Só pode ser. Pelo estilo de vida. Não tem testemunho de crente. Não tem testemunho de cristão. Não tem posição de cristão. Porque não age com amor ou por amor. O intuito é maligno. O objetivo é maligno, é semear contenda entre os irmãos, jogar um contra o outro, pastor contra pastor, igreja contra igreja, e isso é maligno isso aí. O nome pode ser de arcanjo, mas eu acho que é um demônio. A Bíblia fala o nome de um arcanjo, e essa pessoa tem nome de arcanjo, mas eu estou achando que é um demônio. Porque um arcanjo não semeia contenda entre os irmãos. Eu posso ouvir um amém? Vamos ler Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Contem comigo. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e 7º que o Senhor abomina, o que semeia contendas entre os irmãos.
O que divide os irmãos, o que divide a igreja, o que divide o povo de Deus. Porque o povo é de Deus. Quem que é o povo? Salmo 100, saber que o Senhor é Deus, foi ele que não foi povo seu. O povo é de Deus. Como é que alguém pode dividir o povo de Deus? Como é que alguém pode dividir a igreja? Como que alguém pode semear contendas entre os irmãos? E um irmão vai para cá, um irmão vai para lá, e um começa a brigar, o outro começa a falar, e começa uma fofoca, e começa aquela celeuma. E ao invés de ser um cristão amoroso, vira um cristão, entre aspas, revoltado, irado. Incita a ira, incita o ódio contra o irmão, contra um pastor. Posso chamar? Tem nome de arcanjo, mas eu acho que é demônio. Eu posso crer que é um anjo. Difícil, né? Parece que é um demônio disfarçado em anjo no meio do povo de Deus, incitando contenda como o Coré entre os irmãos. Já vi esse filme na Bíblia. Vamos terminar com Paulo? Efésios capítulo 4, por favor. O assunto de hoje, diga comigo, coisas que o Senhor odeia. E coisas que o Senhor abomina. Efésios 4, vamos terminar lá onde eu comecei. Efésios 4. Se você vê um crente, se você vê um cristão, se você vê um irmão, se você vê um filho de Deus, o nome que você quiser chamar, incitando ira, incitando contenda, incitando um irmão contra o outro, você não pode apoiar uma coisa dessa, né? Se você é um cristão sincero, genuíno, verdadeiro, você não pode compactuar, você não pode participar, você não pode apoiar uma coisa dessa, né? Eu penso que você não deve apoiar, compactuar, concordar. Por quê? Você não lê a Bíblia? Nem um pouquinho, você não conhece a Bíblia? Você quer coisa mais feia? E essa frase já foi dita pelos espíritas. Para mim é uma vergonha. Essa frase já foi dita pelos espíritas. Você quer coisa mais feia que você ouvir de um espírita que os cristãos não são unidos? Que eles brigam entre si? E eu já ouvi isso. Porque o pentecostal briga contra o batista, porque o batista também não aceita e briga contra não sei o quê. E porque, nossa, que coisa feia. Os crentes não são unidos. Os cristãos não são unidos. Que vergonha falar isso. Efésios 4, 5, há um só Senhor. Efésios 4, 6, há um só Deus. Um só Deus. Se há um só Senhor, Jesus é um só para todos. Se há um só Deus, Ele é o Pai de todos. Por que tal desunião? Eu sei por quê. Por causa de doutrina. Quem está entendendo? Por causa de circuncisão e incircuncisão. Os da circuncisão, não, temos que circuncidar, tem que circuncidar sim, blá, 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 tem que circuncidar. Aí vem o da incircuncisão, não tem que circuncidar não tem que circuncidar, somos incircuncisos, e blá, 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 blá. Então já cria a celeuma, dois times diferentes, já cria a rivalidade. Por isso que Gálatas 5 fala sobre obras da carne, partidos, né? Partidos, já cria o quê? Divisão, Paulo diz. Tudo por causa de doutrina. Há quanto tempo que eu já ensinei aqui no MGA? Por aí eu não sei o que ensinam, mas aqui, Deus é minha testemunha, tem tudo gravado. Quantas vezes eu já ensinei a não discutir e nem debater doutrina? Alguém é testemunha disso? Quantas vezes já ensinei isso aqui? A não discutir nem debater doutrina. Quantas? Eu tenho mensagem no nosso site, no nosso canal no YouTube, que Deus está acima da doutrina, que o amor está acima da doutrina, mas os crentes insistem em ficar debatendo, discutindo doutrina, e fica de mal de você, tudo por causa de doutrina, tá? Não é por causa do Espírito Santo não, fica de mal de você, cria inimizade. Teve um que me falou assim, é o Espírito Santo que me falou, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então ele é tão guiado pelo Espírito Santo que me cancelou no Facebook, me cancelou no WhatsApp, isso porque ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deve ter falado para ele, né? Fica de mal do apóstolo Marcos Gomes. Não sei que Espírito Santo que é esse, né? Tem alguém me entendendo? Amém.
Ou nunca leu que Deus é amor? Hã? Ou nunca leu que o amor suporta? Ou nunca leu que o amor não se porta inconvenientemente? Irmã, é difícil. A pessoa falar que é guiada pelo Espírito Santo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Tá bom. Guiado pelo Espírito Santo e me exclui. Guiado pelo Espírito Santo e fica de mal de mim, sem eu ter feito nada. Tá guiado pelo Espírito Santo mesmo, hein? Imagina se não fosse. Aí eu tenho que parar e ficar quieto, não? Porque eu vou agir com amor, não vou agir com... Paulo manda evitar debates contentes. Vamos terminar com Efésios 4. O assunto hoje, para terminar mais 5 minutos, está sendo coisas que o Senhor odeia, coisas que o Senhor abomina. O Espírito Santo manda falar, ô irmão, se você não andar em amor, irmão, ou você que tem nome de arcanjo, se você não andar em amor, você pode falar que está em graça, você pode falar que conhece a Bíblia, você pode falar que é cristão, que é crente, você pode falar o que você quiser. Se você não andar em amor, a Bíblia que eu leio e o apostolado que eu leio de Paulo em 1 Coríntios 13 diz que não vale para nada a sua posição e o seu jeito de viver, de lidar com as pessoas. Não vale para nada. Se você não andar em amor, se você não viver em amor, não vale para nada. Vale para nada. A sua escatologia não vale para nada. Vale para nada. Você que crê em escatologia consumada, se você não vive em amor, você não anda em amor, isso não vale para nada. Sua doutrina não vale para nada. Está claro ou não está claro? É melhor o católico que não conhece doutrina nenhuma, que é fraquíssimo, que é pobre em termos doutrinários, mas que anda em amor, do que alguém que tem o suposto pleno conhecimento, mas é soberbo, altivo, orgulhoso, arrogante, presunçoso. Incita a ira entre os irmãos. É melhor o católico que é paupérrimo em questões doutrinárias, mas que anda e vive em amor. Por esses eu posso dizer glória a Deus. Porque o seu modo de crer não está valendo para nada. Porque Paulo disse, se não andar em amor, nada sereis, não vale para nada. Esse modo que você crê aí não vale para nada. Efésios 4. Ou talvez precisa ler um pouco mais a Bíblia, né? Até chegar ao ponto de conhecer como que é o proceder de um cristão. Posso ouvir um amém? Ou então ler mais a Bíblia, até chegar ao nível, ao ponto de entender como que deve ser o proceder de um cristão verdadeiro, genuíno. Não é incitar a ira entre os irmãos. Não é incitar contenda, ódio entre os irmãos. Mas viver em amor. Não é o que ensina a Bíblia? De Gênesis, Apocalipse? Mas coitado, ainda não conseguiu chegar nesse nível de entendimento. Quer ir para cima, vamos para cima deles. Parece que parece que está indo para uma guerra. Você vai ler a Bíblia, Paulo não vivia assim. Paulo orava pela igreja. O cara quer ir para cima de quem? Você quer ir para cima, mano? Vamos para cima deles, vamos acabar com tudo. Vamos para cima deles. Mas Paulo disse, sede meus imitadores. Você já leu a Bíblia? De vez em quando você lê. Você vê como é que Paulo vivia? Filipenses 1, Colossenses 1. Eu oro para que sejais cheios de amor, do pleno conhecimento. É bem diferente do apostolado de Paulo, né? Bem diferente da graça, de viver em graça. Quem vive em graça, tem uma caneta aí? Quem vive em graça não vai para cima de ninguém, irmão. Quem vive em graça, graça é amor, graça é misericórdia. Quem vive em graça ama. Quem vive em graça tem misericórdia pelos fracos na fé. Quem vive em graça tem o amor de Deus para dar para aqueles que não têm entendimento. Mas se Deus não falar com você, quem sou eu para falar com você, não? Efésios 4, para terminar, verso 22. Vamos terminar com Efésios 4, verso 22. Efésios 4, 22. O assunto foi coisas que o Senhor odeia. Provérbios 6. Coisas que o Senhor abomina. E você, o primeiro texto que eu li, Efésios 4, 30. Não entristeça o Espírito Santo. Não cometa, não pratique tais coisas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos terminar com Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, quando viviam debaixo da lei, vos despojeis da carne,
do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, Abba Pai, é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha as coisas que Deus odeia e abomina aqui, Paulo falando. Algumas. Pelo que deixai a mentira, porque Deus odeia, Deus abomina. Efésios 4, 25. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Posso ouvir um amém? Pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, claro, por causa da carne, quem que não fica nervoso? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva antes, né? Não fica remontando ódio em cima de ódio, rancor, raiva, ira. Não fica remontando essas coisas na sua vida. Quem pode falar amém? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar a essa sua carne maligna, filha de Adão, que tem herança adâmica. Gálatas 5 fala sobre as obras do Adão, as obras da carne. Gálatas 5, 28. Coisas que Deus odeia, coisas que Deus abomina. Paulo fala, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, mas prefere ser ladrão, mesmo sendo chamado de vagabundo. Prefere ser assaltante, mesmo sendo chamado de vagabundo. Prefere ser assaltante, prefere ser ladrão. Efésios 4, 28. Mas a instrução que nós temos do céu, através do apostolado, é: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Quando você conversar com as pessoas, não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e obras da carne, toda malícia, sejam tiradas de entre nós. Eu já recebendo a palavra. Antes, essa é a graça e esse é o apostolado. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a graça e esse é o apostolado que nos ensina a viver de um modo tal que agrade a Deus e não entristeça o Espírito Santo. Amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Graça e paz a todos vocês e até domingo pela fé. Domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Graça e paz.